Bom, muitos de vocês ficaram curiosos de saber o que aconteceu com o Pedrinho, não é? Bom, eu podia simplesmente falar, gente, aproveita a livraria e compre um livro, Recordações da Mediunidade, que é fantástico. Mas eu vou adiantar para vocês, porque é muito interessante e ainda tem um ensinamento atrás. O Pedrinho foi sendo cativado pela Ivone Pereira, que começou a ajudá-lo a cuidar da horta, amarrar as ervilhas, cuidar da plantação do giló, etc. e tal. E foi entabulando uma conversação fraterna com ele, até que ele ganhou confiança com ela. E aí ela então se informou melhor qual tinha sido a razão, o problema que gerou todo aquele estado de angústia que ele manteve mesmo depois que o seu corpo foi ceifado pela morte. O fato é que, para resolver, ela conseguiu convencê-lo de que ele estava muito doente e que ele precisava ir para um hospital. E como ele não tinha dinheiro para pagar o hospital, que ficava muito caro o tratamento dele, que ele precisava vender a choupanazinha dele com a hortinha que ali estava, aquele terreno, para que ele pudesse então pagar as despesas do hospital. E ela prometeu ajudá-lo a fazer isso. E ele acabou se convencendo que era a melhor coisa. Então ela pediu a um espírito amigo dela, que também se apresentava a ela sempre como uma pessoa de cor negra, e falou: você vai lá, você vai ser o comprador. E ele então se prestou a ajudá-la, e aí ela falou para ele que ia apresentar um amigo que estava interessado em comprar aquele terreno dele. E ele então aceitou. E aí vendeu para esse amigo espiritual, que pôs na mão dele um bolo de dinheiro, ele estava ligado às coisas materiais. E aceitou ser dali mesmo conduzido para um hospital. E foi levado para um hospital espiritual. E aí, o resto foi por conta do tratamento que ele recebeu. Então a gente vê como a misericórdia divina respeita esse nível de entendimento que a gente se encontra. Porque vocês se lembram que quando ela narra sobre o encontro com o Pedrinho, ela diz que ele era uma pessoa simpática, mas ele era uma pessoa muito decepcionada, muito aborrecida com alguém que o havia prejudicado muito. E todo aquele estado de decadência se desenvolveu por causa desse fato. Então o problema ficou resolvido dessa maneira. Uma vez que o Pedrinho foi internado numa casa de atendimento espiritual, no mundo espiritual, construído por espíritos bondosos que ajudam, ele foi deixando de pensar naquele ambiente que era da vida dele e foi renovando as ideias. Com isso, aquela criação mental dele foi perdendo sentido, foi sendo desfeito, porque o morador novo, com a casa nova, estava ali construindo uma nova realidade. E as imagens do passado ficam perdidas para ficar a imagem do presente. É muito comum na vida de muitos de nós que tivemos que mudar de casa muitas vezes, às vezes mudar para uma casa que o ambiente espiritual era difícil e a gente gasta um tempo para modificar. Culto do Evangelho no lar é uma ótima medida. Muito bem, uma coisa que a gente vê nisso é que para desfazer uma criação mental desse tipo, é preciso que o espírito que alimentava isso mude de ideia. Então nós, os espíritas, precisamos estar também atentos a fazer modificações de ideias para o crescimento. Quer dizer, o fato da gente dizer, eu nasci desse jeito e vou ficar desse jeito porque minha natureza é assim, é uma atitude completamente contra, que vai contrário ao sentido da evolução. Nós temos que nos renovar, temos que mudar as nossas ideias e crescer com elas para uma realidade espiritual maior. Então vamos agora visitar o resultado colocado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 8. Então, esse fato
essa análise desse caso está narrado por Kardec no Livro dos Médiuns, e ele está baseado na seguinte história, que Kardec utiliza no Livro dos Médiuns como um recurso de visão da realidade espiritual. E ele conta no parágrafo 116 do capítulo 7 anterior ao capítulo 8, que fala do laboratório do mundo invisível, a seguinte história. Outra senhora, porque ele conta um primeiro caso e agora está contando um segundo. Outra senhora residente na província onde ele vivia, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas da noite, um senhor idoso que residia na mesma cidade com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos, eram conhecidos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Para o pessoal mais novo que não sabe o que é isso, os antigos tinham a mania, né, de cheirar fumo de rolo, ou também o rapé, que era um pozinho que tinha cheiro do tabaco, etc., guardado numa tabaqueira, que as pessoas usavam no bolso do colete ou no bolsinho da calça, quando a gente tinha calça com bolsinho, que a gente não usa mais. Então, o tempo muda. E ele, então, abria a caixinha de rapé, tirava um pouquinho e tomava uma pitada. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita, tais horas, 10 horas da noite, quis perguntar por que motivo ali estava, mas o Senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez era ele realmente quem lá estava. Veja que coisa interessante a descrição de Kardec. Era ele realmente. Quem era o outro? Era ele realmente, só que no outro estado, né, de existência, vamos dizer assim, numa interexistência diferente. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, mas, não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. Muito comum isso. É uma história interessante. Quer dizer, a gente sabe, o Livro dos Espíritos trata disso, de visita de espíritos ainda encarnados que, ao dormir o corpo, se desdobram e podem ir em outro lugar. Nesse caso era o que tinha acontecido com esse senhor. Quando ele voltava para o corpo, ele acordava e não lembrava, por isso ele estranha a fala dela. Faz tempo que eu não te vejo, né? E ela, como tinha alguma informação espírita, compreendeu a situação, o fenômeno que tinha ocorrido, falou, provavelmente foi um sonho. Muito bem, Kardec fica muito impressionado com esse caso e utiliza esse caso para discutir com São Luís sobre esse tema. Então ele, na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito de São Luís vem, né, numa comunicação, ele começa a conversar, a fazer perguntas a ele. E diz o seguinte no capítulo 8. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Não, diz o espírito de São Luís. Aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente, que se achava guardado em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente o foi e não tomasse a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente.
Quer dizer, é um detalhe que fica marcado. O Espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Kardec não deixava por menos. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente, é com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Quer dizer, a gente não vai precisar de alfaiate do outro lado, nem ir nas lojas para comprar roupa. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, continua Kardec. O que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos, isto é, há uma cópia do que está de cá no lado de lá? Numa palavra, terão estes, os objetos, um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. E a criação mental, a ideoplastia, que André Luiz fala. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. É o professor Rivail. São algumas coisas as vestes de que os espíritos se cobrem? De que é feito, afinal, né? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Resulta dessa explicação, segue Kardec, que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários ou etc. Será assim? Pergunta. Mas evidentemente. Quer dizer, vocês vejam que Kardec vai conduzindo o raciocínio até deixar claro a resposta do espírito. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível, palpável, para a mesma senhora? Teria. Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Nesse caso já virou materialização. Se a abrisse, teria achado nela rapé, e se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Sem dúvida. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser. Baseado nesse princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Quer dizer, estava sendo delineado, não é? Muitas coisas da realidade espiritual que foram sendo verificadas ao longo do desenvolvimento dos recursos da mediunidade no nosso planeta. Suponhamos então, segue Kardec, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? A essa pergunta todo mundo ia querer fazer, né? Porque a gente morre de medo dos espíritos. Nós achamos que eles podem fazer coisas